Olá turminha, professor Moacir na área. Vamos hoje dar sequência às nossas discussões sobre o tema legislação de trânsito. Hoje vamos trabalhar um tema que é muito complicado de se entender para a vida prática, mas que eu acredito que, se formos um pouco atentos, né, ao que vamos discutir aqui nesses artigos do Código de Trânsito Brasileiro e unindo o que foi modificado na Lei 14.071 de 2020, vamos compreender mais ou menos como é que funciona aqui sobre penalidades e medidas administrativas. Então, a partir de agora, vamos trabalhar com o artigo do Código de Trânsito 256, que fala sobre penalidades, e vamos trabalhar o artigo 269, que fala sobre medidas administrativas. O que são penalidades? Quem pode aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro? A autoridade de trânsito, na esfera de suas atribuições e competências, poderá aplicar as seguintes penalidades, ou seja, as seguintes penalidades previstas no artigo 259 do Código de Trânsito Brasileiro. Quem aplica as penalidades é a autoridade de trânsito. E quem é essa figura? Quem é a autoridade de trânsito? Inciso 1º, o anexo 1º do Código de Trânsito Brasileiro define que a autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão executivo, componente do Sistema Nacional de Trânsito, ou pessoa por ele expressamente indicada, credenciada. Então, o dirigente máximo do órgão executivo que compõe o Sistema Nacional de Trânsito é considerada uma autoridade de trânsito. Ou seja, se o DENATRAN é um órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, o dirigente máximo do DENATRAN é considerado uma autoridade de trânsito a nível nacional, que é o órgão máximo executivo federal, que tem autonomia administrativa e técnica e jurisdição sobre todo o território nacional. O dirigente máximo dos DETRANs, ou seja, se cada estado existe um DETRAN, e se cada DETRAN existe um dirigente máximo do órgão, esse dirigente máximo do DETRAN é considerado uma autoridade de trânsito do órgão executivo de trânsito do estado. E as prefeituras? Quando as prefeituras criam uma engenharia de tráfego, uma superintendência de engenharia de tráfego, e lá o prefeito, que é o chefe do executivo máximo do município, A prefeitura é o órgão máximo executivo do município e o prefeito é o chefe do executivo do município. É o representante do executivo do município, máximo representante do executivo do município. Ele então cria uma superintendência de engenharia de tráfego, um órgão lá que é destinado a fazer um levantamento de acidentes de trânsito, ou seja, padronização também das vias internas do município. E esse superintendente, essa pessoa que foi indicada pelo prefeito, pelo dirigente máximo do órgão, que é o prefeito, é um cargo de confiança, de livre nomeação, livre exoneração. Esse camarada que recebeu esse poder de autoridade desse órgão também se enquadra como autoridade de trânsito do município, no órgão municipal que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos relembrar que prefeitura de cidade não é órgão de trânsito, mas a prefeitura pode criar uma engenharia de tráfego, e se ela cria uma superintendência de engenharia de tráfego, ela entra no Sistema Nacional de Trânsito como órgão municipal de trânsito, como departamento municipal de trânsito. Então, o superintendente das engenharias de tráfego dos municípios também são autoridade de trânsito no município. Até aí tudo bem? Vamos lá. Quem seria o agente da autoridade de trânsito? Falamos agora sobre a autoridade de trânsito, mas quem é o agente da autoridade? O anexo 1º do CTB diz que agente da autoridade de trânsito pode ser uma pessoa civil ou pode ser um policial militar que foi credenciado pela autoridade de trânsito com a função e o exercício de patrulhamento, fiscalização, operação de trânsito e patrulhamento de trânsito. Então, o agente da autoridade de trânsito pode ser uma pessoa civil ou pode ser um policial militar. Como assim uma pessoa civil, Moacir? Pode ser um agente da autoridade de trânsito. Ora, se o cidadão ele faz um concurso
para o Departamento Municipal de Trânsito, para exercer a função de agente da autoridade de trânsito ou agente de fiscalização de trânsito e transporte. Ele simplesmente, passou no concurso, tomou posse, entrou em exercício. Esse cidadão não é um policial militar, é uma pessoa civil, mas neste momento, exerce a função de polícia administrativa, agente de trânsito no órgão, que tem a função de polícia, de fiscalização de trânsito, mas não é um policial militar. Sendo que o cidadão fez o concurso para a polícia militar no estado, o órgão do governo do estado, órgão de segurança pública, mas ele simplesmente foi chamado para trabalhar, ele foi convocado, para trabalhar num departamento estadual de trânsito, que é o DETRAN. Esse policial militar, agora que trabalha no Departamento Nacional de Trânsito, ou pode ser no órgão de trânsito executivo rodoviário, por exemplo, o DER, ele está lotado no DER, está lotado no DETRAN do estado, está trabalhando na função de agente de trânsito, como aqui em Salvador nós tínhamos uma equipe de polícia chamada de Polícia do Águia, que a função era o patrulhamento de trânsito. Esse policial credenciado ao órgão executivo pela autoridade de trânsito recebe o nome de agente da autoridade de trânsito. Ele agora é um policial militar que está trabalhando na função de agente da autoridade de trânsito, tem poder de polícia de trânsito, ok? Por isso, o agente da autoridade de trânsito pode ser uma pessoa civil ou pode ser um policial militar, que exerce a função de agente de trânsito na área de fiscalização, de patrulhamento ostensivo de trânsito, de fiscalização e operação de tráfego, ok? Não vamos esquecer desse detalhe para a nossa prova, isso é muito importante para que o cidadão compreenda, o candidato à habilitação compreenda, como também o concurseiro que vai fazer a prova, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal compreenda. O policial rodoviário federal, ele não se enquadra como agente da autoridade de trânsito. O policial rodoviário federal, que está disposto no artigo 20 do CTB, onde trata sobre a Polícia Rodoviária Federal, sabemos aqui muito bem que a Polícia Rodoviária Federal é um órgão de segurança pública, disposto lá na Constituição Federal, no artigo 144 da Constituição Federal, no inciso 2º, onde trata sobre os órgãos de segurança pública. E o primeiro órgão que trata lá na Constituição Federal, no inciso 1º, diz que é a Polícia Federal, órgão de segurança pública. A Polícia Rodoviária Federal é o órgão de segurança pública, assim como tínhamos a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Militar nos estados, os bombeiros militares, as polícias civis. E hoje nós temos aí, com a nova emenda aí, do presidente Jair Bolsonaro, em 2019, que nós temos a Polícia Penal, uma nova polícia aí, que antigamente era chamada de agente de execução penal, que trabalha nos presídios federais e estaduais. Hoje nós temos a Polícia Penal, que é um novo rol de polícia que está aí na área de segurança pública, aí uma nova emenda da Constituição Federal, ok? Então assim, a Polícia Rodoviária Federal, certo? Não é um agente, o policial rodoviário federal não é um agente da autoridade de trânsito, ele é uma autoridade de trânsito. Porque a Polícia Rodoviária Federal, que está disposta, como já falei aqui, no artigo 20 do CTB, trabalha na área de segurança pública. A função da Polícia Rodoviária é estabelecer, ou fazer cumprir as normas estabelecidas no Código. Ela executa operações relacionadas com a segurança pública. O objetivo é preservar a ordem, a segurança das pessoas, o patrimônio da União e de terceiros. Ela pode aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito. Agora, com o novo texto da Lei 14.071 de 2020, a Polícia Rodoviária Federal também pode aplicar a penalidade de advertência por escrito. Olha só que interessante. Artigo 256, onde trata sobre as penalidades, é isso que nós estamos discutindo aqui agora nesse início de aula. O artigo 256 que fala sobre as penalidades e quem pode aplicar as penalidades, e a penalidade só pode ser aplicada pela autoridade de trânsito. E quais são as penalidades que podem ser aplicadas, moça, pela autoridade de trânsito? Primeira penalidade que pode ser aplicada, a advertência por escrito. O que seria a advertência por escrito? Vamos imaginar um cidadão que tem a primeira habilitação, um candidato que tirou a permissão para dirigir,
esse candidato tem que ficar com essa permissão durante o período de 12 meses, sem cometer infrações do tipo gravíssima, grave ou ser reincidente em infração média. O candidato que tirou a permissão para dirigir, e durante esse processo aí de permissão, durante o período da permissão para dirigir, ele comete uma infração de natureza gravíssima, ele terá simplesmente a carteira cassada, a permissão para dirigir será cassada, porque ele cometeu uma infração gravíssima durante o período de permissão para dirigir de 12 meses. Ou se ele cometeu uma infração de natureza grave, período de 12 meses, também terá a permissão para dirigir cassada. Ou se ele foi reincidente em infração média. Vamos imaginar que esse candidato cometeu uma infração média durante 12 meses, né? E aí cometeu uma segunda infração média ainda nesses 12 meses. Ou seja, em um período de 12 meses que ele tirou a permissão para dirigir, ele foi reincidente em infração média. Na infração média, como alguns já sabem, são 4 pontos na carteira. Se ele tiver 8 pontos na carteira de habilitação, ele vai ser cassado. Mas vamos imaginar que esse candidato à habilitação, né, tendo a permissão para dirigir em mãos, ele apenas teve uma infração leve, ou uma infração de natureza média. Ele recebeu notificação, foi notificado pelo órgão executivo de trânsito, município ou estado. Ele pode solicitar isso em recurso, né, em defesa, solicitar que a autoridade de trânsito responsável por aplicar a penalidade possa transformar a multa, que é uma outra penalidade do inciso 2º do artigo 256, em apenas uma advertência que está no inciso 1º, né, do artigo 256. Então a advertência por escrito, detalhe para a nossa prova, a advertência não é verbal, a advertência é por escrito. Então não cai nessas pegadinhas de prova dizendo que a advertência pode ser verbal por parte do agente da autoridade de trânsito. Primeiro, quem aplica a penalidade não é o agente da autoridade. Quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito, que vamos entender nesse primeiro momento, que é o dirigente máximo do órgão executivo, componente do Sistema Nacional de Trânsito. Então, se o candidato ele teve uma infração leve ou uma infração média nos primeiros 12 meses de permissão, ele pode solicitar em recurso ou em defesa que a autoridade responsável por aplicar a penalidade transforme esta penalidade, ou seja, a multa, em apenas uma advertência por escrito. E agora, o policial rodoviário federal, no novo texto da Lei 14.071, também pode aplicar uma penalidade como essa, uma advertência por escrito, que não vale para o agente de trânsito do município, nem vale para o agente de trânsito, né, da Polícia Militar. Por exemplo, o policial militar que está na função de agente de trânsito, na área de fiscalização. O policial rodoviário federal, como autoridade representante máxima ali na rodovia federal, né, da instituição, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, ele pode aplicar agora uma advertência por escrito. Além disso, ele também pode aplicar a multa. Tanto ele pode aplicar uma multa que está exposta ou disposta no inciso 2º do artigo 256, que é uma penalidade imposta pela autoridade. A multa pode ser aplicada pelo policial, não só aplicar a multa, como também arrecadar a multa que foi aplicada. Então, o policial rodoviário federal, ele pode aplicar a multa e ele pode arrecadar a multa que foi aplicada, certo? Aí, no âmbito de suas atribuições e competências. O policial rodoviário federal, também ele vai, além de aplicar a multa e arrecadar a multa, ele vai fazer o serviço de escolta, o serviço de credenciamento de escolta das cargas superdimensionadas ou perigosas. E vai também aplicar as multas impostas por essas cargas, se elas estiverem em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Então observe que o policial rodoviário federal, ele vai credenciar o serviço de escolta privada para o acompanhamento das cargas superdimensionadas ou perigosas, chamado de cargas indivisíveis nas rodovias. Como ele próprio pode fazer o acompanhamento da carga, como ele vai fazer o monitoramento dos locais de destino, né, que essa carga tem que circular. Por exemplo, se o cara vai emitir uma AET, né, uma autorização especial de trânsito para circular uma carga, por exemplo, indivisível, uma carga que não pode ser separada, uma carga aí chamada cargas indivisíveis, que excede as dimensões de peso, né,
excede as dimensões laterais, às vezes as dimensões de comprimento de um carro na rodovia, porque existem resoluções que tratam sobre o comprimento máximo de um veículo, trata sobre a largura máxima de um veículo. Quando as cargas e os veículos excedem as dimensões estabelecidas pelo CONTRAN, nós vamos aqui trabalhar outras resoluções que tratem sobre isso, para o vídeo não ficar muito longo. Então, quando uma carga superdimensionada ou perigosa, existe uma autorização especial de trânsito para que essa carga possa circular, ou seja, quem vai fazer o transporte dessa carga tem que primeiro ir à Polícia Rodoviária Federal, solicitar ao órgão executivo de trânsito, à Polícia Rodoviária Federal, que permita a circulação da carga, combinando dia, data, horário e local. Se a pessoa, a empresa que combinou a saída dessa carga, não simplesmente cumprir o que foi acordado, ela não pode mais sair um outro dia, um outro horário, que não foi combinado, que não foi estabelecido, que não foi liberado pela autorização da PRF. Então ele vai ter que voltar novamente a PRF, informar nova data de saída, a pretensão de chegada, quais são os destinos, aí a Polícia Rodoviária Federal que vai dizer quais rodovias ele pode transitar, quais são os horários que essa carga pode transitar, até mesmo para não colidir com os viadutos nas rodovias federais. Então, existe uma autorização especial de trânsito. Pode ser que essa carga precise provavelmente vai precisar de um serviço de escolta que pode ser privada, e aí quem vai fazer esse credenciamento dessa escolta vai ser a Polícia Rodoviária Federal, que vai acompanhar todo esse serviço e pode aplicar multas caso haja descumprimento das normas que foram estabelecidas. A Polícia Rodoviária Federal também pode recolher animais soltos em via pública. Por exemplo, você passa em uma rodovia federal, você é motorista, e você vê que tem um animal de grande porte comendo mato próximo da pista. Estão soltos no meio da pista alguns animais de grande porte. Esses animais podem gerar acidentes, acontecem muitos acidentes todos os anos em relação a animais soltos em vias públicas. Você liga para a Polícia Rodoviária Federal, 191, de onde você estiver, liga para a PRF, informa a rodovia que esses animais se encontram e o quilômetro desta rodovia, e a PRF vai deslocar simplesmente uma viatura, um boiadeiro, um veículo de transporte, ele possa recolher esses animais, levar sob custódia e ficará no depósito específico da guarda dos animais, alimentando os animais, cuidando dos animais, até o prazo máximo de 90 dias. Se o proprietário do animal não comparecer para o resgate do animal, esse animal será leiloado. E os valores arrecadados serão investidos em campanhas educativas de trânsito, em fiscalização, em pavimentação, em sinalização. Se sobrar algum dinheiro, devolve ao antigo dono do animal. É o que está exposto aí na lei. Mas assim, a Polícia Rodoviária Federal pode recolher os animais que estão soltos em via pública. Não são os animais como objetos que foram abandonados em via pública, também pode recolher os objetos e aplicar multa a quem de fato deixou esses objetos soltos em via pública, que pode gerar acidentes ou danos de acidentes. Então, observe que o serviço da Polícia Rodoviária Federal é diverso na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal também tem um serviço de resgate, de socorro, de salvamento de vítimas. O serviço de levantamento de locais de acidentes de trânsito, serviço de perícia, caso haja crimes nas rodovias federais, também existe o serviço de perícia, da própria Polícia Rodoviária Federal, e investigações também de crimes que possam acontecer ao longo das rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal também dá suporte, quando solicitada, o apoio a órgãos ambientais. Observe que a Polícia Rodoviária Federal tem diversas funções ao longo das rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal também trabalha no combate do tráfico de drogas, do tráfico ilícito de armas, no combate ao trabalho escravo, ao longo das rodovias e fazendas e assim vai, ou lote-lindeiros, que são imóveis construídos ao longo das rodovias, que com ela se delimita. Ela também faz um combate do trabalho escravo, ela dá apoio quando solicitada a outros órgãos de segurança pública, que faz esse apoio. Ela simplesmente vai trabalhar ali na rodovia federal também, evitando a prostituição infantil, combatendo os crimes de prostituição infantil. Enfim, todos os crimes que vêm acontecer ao longo da rodovia federal, a Polícia Rodoviária Federal tem a função ali, como órgão de segurança pública, de combater, além
da fiscalização de trânsito, do patrulhamento ostensivo de trânsito, da aplicação das multas, da arrecadação das multas que foram aplicadas, do serviço de escolta, do credenciamento do serviço de escolta, do apoio aos órgãos ambientais. Tudo isso a Polícia Rodoviária faz ao longo das rodovias federais. Então, o policial rodoviário federal, ele não é um mero agente da autoridade de trânsito, que foi credenciado ao órgão executivo e que ele está submisso à autoridade de trânsito que ele credenciou. O policial rodoviário federal fez concurso direto para a Polícia Rodoviária Federal, para o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que tem sede em Brasília, que responde ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que responde diretamente à Presidência da República. Então, o policial rodoviário federal não é apenas um agente da autoridade de trânsito ao longo das rodovias federais, e sim, ele é uma autoridade de trânsito, nas rodovias federais. Portanto, agora, no novo inciso, terceiro da Lei 14071 de 2020, também acrescentou a penalidade de advertência por escrito, que o policial rodoviário federal também pode aplicar ao longo das rodovias federais. Além de aplicar as multas e arrecadar as multas, quando houver infrações de trânsito, cujos artigos do Código de Trânsito Brasileiro definem a suspensão para dirigir, porque há artigos do Código de Trânsito, pessoal, que definem a suspensão da carteira de habilitação. Por exemplo, estou conduzindo uma motocicleta sem usar o capacete de segurança. O artigo 244 do CTB, inciso 1º, estabelece isso, que se o condutor e o passageiro estiver sem um capacete de segurança, ele terá uma infração de trânsito de natureza gravíssima. E uma das penalidades vai ser a suspensão de dirigir. Quando o próprio artigo define a suspensão para dirigir como penalidade direta, expressa no próprio texto da lei, o policial rodoviário federal pode agora, no novo texto da Lei 14071 de 2020, aplicar a suspensão e informar sobre a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN. Então, antigamente, quando havia a aplicação de uma penalidade de multa de trânsito ou de uma medida administrativa decorrente por infrações de trânsito, o policial rodoviário federal, ele informava sobre essa penalidade dessa multa e da medida administrativa ao órgão executivo de trânsito, cujo infrator estava credenciado o carro, licenciado o veículo dele, ou tinha expedido a carteira de habilitação. Agora, o policial rodoviário federal, ele pode aplicar a medida de suspensão para dirigir e ele pode informar diretamente essa medida ao órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN, e suspender a carteira de um condutor. Então observe que interessante isso para quem vai fazer a prova da Polícia Rodoviária Federal, ficar esperto quanto a essa dica, que agora o policial rodoviário federal pode aplicar a medida a penalidade de suspensão da carteira de habilitação de um motorista. Ok? Ficar esperto sobre isso? Quais são, moças, as penalidades aplicadas pela autoridade de trânsito? Estamos falando aqui sobre o artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro. A primeira penalidade, o inciso 1º, define que é a advertência por escrita. A segunda penalidade é a multa. Toda infração cometida será aplicado um valor referente à infração, que é chamado de multa. Qual seria a terceira penalidade? A suspensão da carteira de habilitação. Se o candidato tem a carteira de habilitação, essa carteira de habilitação é chamada de CNH. Vamos aqui entender que a permissão para dirigir, que tem validade de 12 meses, não é considerado CNH. O candidato que tirou a permissão para dirigir, ele ainda está candidato, melhor dizendo, a CNH. Então, o cidadão vai para a autoescola, ele submete todos os cursos referentes à primeira habilitação, que pode ser A, pode ser B, pode ser A ou B, ou pode ser uma autorização para conduzir o ciclomotor. Ele então consegue tirar a permissão para dirigir, ele ainda é candidato a CNH, mesmo já tendo a permissão para dirigir em mãos, ele continua sendo candidato a CNH. Ele só vai passar para a CNH após 12 meses de permissão
e que não tenha cometido nenhuma infração gravíssima, grave ou reincidente em infração média. Aí sim, após ele passar por esse período sem cometer as infrações que aqui eu citei, ele agora consegue tirar a carteira de habilitação. Esse condutor habilitado, né, se ele cometer infrações de trânsito, ele vai ter alguns pontos negativos no prontuário. Até então, na nova lei, né, 13.281 de 2016, o candidato que atingir 20 pontos no prontuário, está disposto no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, né, da lei 13.281 de 2016, ela na verdade diz o seguinte: se o candidato atingir 20 pontos no prontuário, ele terá a carteira de habilitação suspensa, inciso 1º do artigo 261, certo? Se ele atingir 20 pontos. Lembrando que o novo texto da lei mudou. Agora, na lei 14.071 de 2020, o candidato pode atingir até 40 pontos para ser suspenso. Então vamos aqui pegar essa ideia para a gente não se perder. Se o candidato comete 20 pontos, isso agora na lei 13.281 de 2016, que vai valer até agora abril, né, início de maio, até agora meados de abril. Então, até abril, se o cara atingir 20 pontos no prontuário, lembrando que é abril de 2021, nós estamos no ano de 2021, até abril de 2021, se o camarada, na verdade, atinge 20 pontos no prontuário, ele será suspenso. A partir da nova lei, que entra em vigor, né, final de abril para início de maio de 2021, o candidato vai ser suspenso se ele atingir 40 pontos na carteira de habilitação. E um detalhe: se nesses 40 pontos que foi atingido, o candidato não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima. Se uma das infrações que ele atingiu, né, foi gravíssima, a carteira dele será suspensa com 30 pontos e não com 40. Se esse candidato não tiver nenhuma infração gravíssima no prontuário dele, aí sim ele vai atingir até 40 pontos para ser suspenso no período de 12 meses. Se ele tiver uma infração gravíssima, ele será suspenso com 30 pontos. Se ele tiver duas infrações gravíssimas, ele será suspenso com 20 pontos na carteira de habilitação. Permanece que hoje se encontra 20 pontos. Vamos lá, galera, para a gente não confundir aqui. Prestem bem atenção que eu vou dizer, porque isso vale para todos os motoristas, né, habilitados no país. Ora, na lei 14.071 de 2020 é o seguinte: se o motorista vai renovar a habilitação, né, no exame médico e psicotécnico, no caso de quem tem categoria profissional ou quem exerce atividade remunerada, os demais que não exercem atividade remunerada só renovam o exame médico. Enfim, ele vai renovar a carteira a cada 10 anos, na nova lei, que entra agora em abril em vigor, abril de 2021, para não esquecer disso. A nova lei agora estabelece que ele vai renovar a carteira a cada 10 anos, certo? Até a idade de 50 anos. Quem tiver acima de 50 anos até 70 anos de idade vai renovar a habilitação a cada 5 anos. Então quem tiver abaixo de 50 anos renova a carteira a cada 10 anos. Quem tiver acima de 50 anos até os 70 anos de idade renova a carteira a cada 5 anos. Quem tem acima de 70 anos de idade vai renovar a habilitação a cada 3 anos. Beleza? Deu para entender isso aí? Tá, lembrando aqui novamente o seguinte: se o camarada ele cometer até 20 pontos no prontuário, tendo duas infrações gravíssimas, ele será suspenso com 12 meses. Se ele só tiver uma infração gravíssima, ele só vai ser suspenso a partir dos 30 pontos. Se ele tiver uma infração gravíssima, ele vai ser suspenso com até 30 pontos. Se ele não tiver nenhuma infração gravíssima, somadas essas infrações a partir da primeira infração cometida, ele pode ir até os 40 pontos e só ser suspenso após os 40 pontos. Como é que isso funciona, professor? Como é que isso funciona? Eu tenho de janeiro a dezembro. Janeiro a dezembro, vamos imaginar nosso ano civil, né? 2021. Vamos colocar aqui 2021, ok? Vamos lá. O camarada, o candidato, o motorista, ele teve uma infração gravíssima de 7 pontos no prontuário no mês de junho. De junho de 2021. Ora, de junho a junho de 2022, essa infração completará 12 meses, certo?
essa infração completará 12 meses. Após os 12 meses, sem nenhuma outra infração, esse motorista, né, terá esses pontos não mais válidos. Não vai valer mais após 12 meses que a infração completar o aniversário dela. Porém, se ele tiver uma outra infração aqui, digamos que em outubro, e essa for de natureza grave, nós temos aqui uma soma de pontos no mesmo ano de 2021. Uma gravíssima com 7 pontos, uma grave com 5 pontos, temos aqui um total de 12 pontos, né? Então assim, a primeira infração, que foi gravíssima em junho, completou o aniversário dela em junho do ano seguinte. Não vale mais. Esses 7 pontos não estão mais valendo para somar pontos para o motorista perder a carteira. Essa outra infração de outubro, ela permanece. De outubro até outubro. Quando ela também fizer aniversário, ela não vale mais. O motorista está com o prontuário zerado de novo. Porém, se a partir da primeira infração cometida, esse condutor, quando chegar em junho do próximo ano, já atingiu 20 pontos no prontuário dele de motorista, no RENAST dele, ele será suspenso caso haja 2 infrações de natureza gravíssima. Então, 14 pontos aqui foram de natureza gravíssima. Aí terá a carteira suspensa por 20 pontos. Porém, se até junho do ano seguinte, 2021 nesse caso aqui, ele tiver uma só infração gravíssima, ele só vai ser suspenso se ele atingir 30 pontos. 30 pontos. Ele vai ser suspenso caso ele tenha apenas uma infração de natureza gravíssima. Será suspenso com 30 pontos, sempre começando a contar o prazo a partir da primeira infração cometida. Se esse motorista, por sua vez, né, ele não tem nenhuma infração de trânsito gravíssima, foi infrações médias, leves, graves, e somou com isso, né, até 12 meses 40 pontos, é que ele vai ser suspenso. Então menos de 40 pontos não. Ele só vai ser suspenso se não há nenhuma infração gravíssima no prontuário dele após os 40 pontos no período de 12 meses. Deu para pegar a ideia? Deu para entender aí, pessoal? Valeu? Então fica esperto quanto a isso aqui. Começa a valer a infração a partir da primeira que foi cometida. Aí vai valer de junho, nesse caso, a junho. Se a primeira infração cometida já não está mais valendo, fica agora aqui a de outubro. Nesse caso, de outubro a outubro, e assim vai. Lembrando que todas as vezes que a infração completa aniversário, ela passa a não vale mais para somar pontos, para suspender o candidato aqui, para soma de pontos no total da suspensão da habilitação. Então isso é a suspensão, quando o motorista atinge a pontuação negativa, nesse caso a partir de abril, ou de 20 pontos, ou de 30 pontos, ou de 40 pontos. Como é o processo de suspensão, professor? Ora, é aberto um processo administrativo no órgão executivo de trânsito para suspender o motorista, que vai ter o direito de defesa. Ele tem que procurar a junta administrativa de recursos e infrações do órgão, ele vai se defender. Se no processo de administrativo que ele está participando, ele fizer o recurso dele e for indeferido o pedido dele, aí sim ele será suspenso, terá que entregar a carteira com 48 horas ao órgão executivo de trânsito. Vai ficar um período mínimo, certo, de suspensão de 6 meses e um período máximo de 1 ano. Se ele foi suspenso por atingir 20 pontos no prontuário. Lembrando que a lei 13.281 de 2016, ela tem 2 formas do condutor ser suspenso. A primeira delas, atingindo a pontuação negativa, que pode ser 20, 30 ou 40, ele será suspenso. Vai ficar um período sem dirigir mínimo de 6 meses e máximo de 1 ano. Se esse motorista cometeu alguma infração cujo artigo já prevê de forma específica a suspensão, ele também será suspenso. Como assim, mocinho? Citei aqui no início da nossa aula, o numerado dela. Se eu tenho o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, esse artigo aqui fala sobre motocicletas. Se o condutor de moto estiver sem capacete de segurança, pelas ruas, ele for fiscalizado, ele vai ter uma multa gravíssima e haverá suspensão da carteira. Aqui é uma multa gravíssima e haverá a suspensão. Você vai ver em outros vídeos meus aí, né, no nosso canal, eu falando sobre a questão de motocicleta.
verifique as aulas aí, vocês vão encontrar alguns vídeos falando sobre motocicleta, ok? Então aqui, ele vai ser suspenso. Se ele está conduzindo a motocicleta com carona fora do assento complementar, que é atrás do condutor, também será suspenso. É uma multa gravíssima e haverá suspensão da carteira. Mesmo artigo 244. Se ele estiver conduzindo crianças com idade inferior agora, na nova lei, abaixo de 10 anos, na lei anterior, né? Ainda que está valendo agora, né? Que estou aqui ainda afirmando para vocês, no mês de fevereiro. Então, se chegarmos no mês de abril, né? Até abril ainda está valendo abaixo de 6 anos criança andando de moto, é infração gravíssima e haverá suspensão da carteira do motociclista. Mas a partir de abril, a nova lei 14071 de 2020 é abaixo de 10 anos. Criança abaixo de 10 anos andando de moto é infração gravíssima e haverá suspensão da carteira. Então já existem alguns artigos da lei que já estabelece, né, de forma específica a suspensão. Nesses casos específicos, que já se estabelece a suspensão da carteira, né, aqui é o inciso 2º da lei no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, o condutor pode ser suspenso quando ele atinge 20 pontos, nesse caso agora vai ser 30 ou 40 pontos, aí depende das infrações que ele cometeu, ou pode ser que alguma infração já preveja de forma específica a suspensão, ele também será suspenso. Ok? Pegaram a ideia? Beleza. Se o motorista for suspenso, o que vai acontecer agora? Como é que faz para obter a carteira de novo? Ele está suspenso, porém está habilitado. Então vamos lembrar aqui o seguinte: quem está suspenso não perdeu carteira, né? O cara se encontra habilitado, porém suspenso, por um período mínimo de 6 meses, máximo de 1 ano, ou pode ser, no inciso 2º que eu falei aqui, por exemplo, estou andando de moto sem capacete. A suspensão pode ser de 2 meses até 8 meses. Isso já é previsto no próprio texto da lei. Se o cara, na verdade, né, for suspenso, ele vai ter que se submeter a um curso, que o pessoal chama de curso de reciclagem, já vão chamar de curso de motorista infrator, certo? A ideia seria de motorista infrator, mas o pessoal, né, tentando amenizar a situação do cara para dizer que o cara é um infrator, aí chama-se de curso de reciclagem. Ele é submetido ao curso de 30 horas, ele tem que fazer a prova novamente, a prova teórica ele tem que fazer. Ele vai tentar a prova 2 vezes. Se ele perder na primeira, perde na segunda. Se ele perde na segunda prova, é uma prova de 40 questões, ele tem que acertar no mínimo 28 pontos das 40, que corresponde a uma média 7 na prova, 70% da prova. Se ele perder 2 vezes na prova, esse curso que ele fez, que ele submeteu, um curso de 30 horas aulas, esse curso não vale mais. O curso de 30 horas foi cancelado, ele tem que submeter de novo a um novo curso, né, de 30 horas, e tentar novamente fazer a prova 2 vezes até passar. Se ele perde mais 2 vezes, anula-se o curso que ele fez, faz um novo curso e tenta mais 2 vezes até ele passar na prova, ok? Essa é a suspensão do motorista. Qual vai ser a penalidade imposta pela autoridade de trânsito? O curso e a prova. Uma vez ele pegando a carteira CNH de volta, a carteira de habilitação ele resgatou novamente. E esse motorista novamente for suspenso em menos de 12 meses, ele será reincidente em suspensão em menos de 12 meses. Aí o que acontece? Era a suspensão de 6 meses a 1 ano, passa a ser de 8 meses a 2 anos, no primeiro caso, atingindo a pontuação negativa. Ou se for no segundo caso, cometendo algumas infrações que o artigo prevê de forma específica a suspensão, ele vai ser, né, vai ficar de 8 meses suspenso até 18 meses. Então pode ser de 8 meses a 2 anos, como pode ser de 8 meses até 1 ano e 6 meses, ok? É o que ele pode ser aí suspenso caso venha a ser reincidente em infração de trânsito. Detalhe, ainda com penalidade em medida administrativa baseada no artigo 256 do CTB. Vamos entender aqui, pessoal, que nós estamos trabalhando o artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata sobre o processo de penalidade e medida administrativa. Então vamos trabalhar aqui a penalidade, ou as penalidades. Já falamos aqui algumas delas, né? Nós temos a primeira penalidade, que seria a advertência por escrito. A segunda penalidade seria a famosa multa.
A terceira penalidade imposta pela autoridade de trânsito, dirigente máximo do órgão executivo que compõe o Sistema Nacional de Trânsito, seria a suspensão da CNH. A quarta penalidade, eu creio que era a apreensão do veículo, já não existe mais. Então, detalhe para a nossa prova, não existe mais a apreensão de veículo. Isso foi aí vetado pela Lei 13.281 de 2016, não existe mais a apreensão de veículos, tá? Para não confundir aí nas pegadinhas de prova, tanto do Detran quanto dos concursos públicos. Então existe aqui a suspensão da CNH, e um detalhe aqui pra gente, não existe suspensão de permissão para dirigir. Lembrando aos candidatos aqui de concurso público ou de provas do Detran, não existe suspensão de permissão para dirigir. Com a permissão para dirigir, você não tem 20 pontos, 30 pontos ou 40 pontos. Se você comete uma infração gravíssima, você será cassado. Se você comete uma infração grave, você será cassado. Se você comete duas infrações médias, você será cassado. Então não existe suspensão na permissão para dirigir. Só suspende quem tem carteira nacional de habilitação. Pegou a dica aí? Então, a apreensão já não existe mais, então o inciso 4 foi vetado. Inciso 4 vetado. O inciso 5 fala sobre o que? Cassação da CNH. Ou pode ser cassação da permissão para dirigir. Aí sim, agora está valendo aqui. Pode ser tanto cassada a carteira de habilitação, quanto pode ser cassada também a permissão para dirigir. Certo? Como é que se dá, Moacir, a cassação da carteira de habilitação? Vamos aqui entender o seguinte: cassação de carteira de habilitação, pessoal, é quando o motorista, só tem duas formas de você ser cassado. Primeira delas, estou dirigindo o carro já suspenso. Fui suspenso, atingi 20 pontos no prontuário, já houve um processo administrativo de suspensão, eu não dei crédito simplesmente ao órgão executivo de trânsito que me impôs a penalidade, eu decidi continuar dirigindo. Aí eu vou ser o quê? Cassado. Fui pego novamente, eu vou ter multa gravíssima e vou ser cassado. Ok? Cassação, quando se encontra inabilitado. Ou seja, ele vai ter que, após 2 anos de cassação, se submeter a novos exames para a carteira que ele já era habilitado, ou, a depender da situação, com a carteira, caso ele venha ser rebaixado. Para a habilitação que ele já fez, por exemplo, ele tinha categoria D de W, ele vai ser submetido a todos os exames novamente. Vai ter que fazer exame médico, psicoteste, um exame toxicológico, vai ter que fazer um exame, o curso teórico, a prova escrita de legislação, que no caso é a prova eletrônica, vai ter que fazer a parte de prática e exame de rua. Ele tem que ser submetido a todo o processo novamente para a habilitação que ele antes já tinha, ou caso contrário, aí vai ter que ser submetido a novos exames para iniciar um processo de habilitação. Aí depende da penalidade que foi aplicada. Então a cassação é isso, quando se encontra inabilitado, não tem mais carteira de habilitação. Então a suspensão, ele está habilitado, porém suspenso por um período, mas faz o curso e faz a prova e pega a carteira de volta, é devolvida a ele a sua habilitação, já cumpriu a penalidade que a ele foi imposta pelo Estado e pela lei. Quando na verdade a cassação ele se encontra inabilitado. Quais são as formas que eu posso ser cassado? Primeira delas, estou dirigindo o carro com já suspenso, eu vou ser cassado pelo Estado, né? Vou me encontrar inabilitado. Segunda forma de cassação, estou dirigindo o carro, eu nunca, digamos, tive uma infração de trânsito cometida, mas porventura esse motorista, né, que estava dirigindo o carro, nunca teve nenhuma infração de trânsito, mas ele matou uma pessoa no trânsito. Ele envolveu-se em um delito de trânsito e ele foi condenado pelo delito. Automaticamente ele será cassado. Se condenado pelo delito de trânsito, esse condutor será cassado também. E a cassação por delito de trânsito, por crime de trânsito, pode ser até 5 anos de cassação. Aí depende da autoridade judiciária, ok? Que impôs a penalidade ao motorista, imputou aí no crime, né? A penalidade no crime, e também a autoridade de trânsito, né? Com circunscrição, o dirigente máximo do órgão executivo que compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Enfim, quem vai estabelecer essa penalidade imposta ao condutor vai ser a autoridade judiciária, que vai informar ao órgão executivo de trânsito sobre a penalidade e a medida a ser imposta pela autoridade de trânsito. Ok? Isso chama-se cassação da carteira.
Beleza? Então aqui falamos sobre as penalidades do artigo 256, advertência, multa, suspensão, cassação, frequência obrigatória em curso de reciclagem, e falamos também que não existe mais a apreensão do veículo. No início de nossa aula, que eu falei sobre a Polícia Rodoviária Federal, sobre o que mudou no artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro, fizemos um comentário breve sobre a Constituição Federal, a partir do artigo 144, onde fala sobre a segurança pública, né? E discorremos aí sobre o que é a autoridade de trânsito, sobre o que é o agente da autoridade de trânsito. Se vocês estão gostando do vídeo, dá um ok, se inscreve no canal, dá um joinha, clica no sininho e vai me seguir nas aulas. Próximo conteúdo, vamos trabalhar aqui a medida administrativa. Para que o vídeo não fique muito extenso, muito grande, vamos trabalhar aqui a medida administrativa no próximo vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês. Ok? Fica com Deus, boa sorte, um abraço a todos.